verdade queriam era encontrar uma forma de condenar Cristo, era encontrar uma forma de acusá-lo, de dizer para todos que ele veio para abolir a lei mosaica, ou a lei de Moisés. Só que Jesus não veio para abolir a lei mosaica, Jesus veio para salvar a humanidade e pronto. Então, se naquele momento Jesus vira e fala assim: Senhor, essa mulher foi pega em adultério, a lei manda que ela seja apedrejada, e agora o que eu faço? Se Jesus naquele momento fala assim: eu não vim para condenar o mundo, mas eu vim para salvá-lo. Eu não vim para trazer condenação, mas para trazer salvação. Eu vim para perdoar. Se ele falasse isso, no mesmo momento que aconteceria, iam acusá-lo de estar agindo contra a lei. Então Jesus, muito sábio, que Jesus é sábio, o que ele fez? Olhou para todo mundo, igual vocês estão aqui, me olhando, olhou bem sério e falou assim: aquele que tiver pecado, te atire a primeira pedra. E aí o que aconteceu? Os irmãos estão ligados no estudo aí, irmãos. Saiu um por um. Do mais velho em diante foi saindo um por um. Sabe por quê, queridos? Uma coisa eu admiro neles. Uma coisa eu admiro naqueles escribas e naqueles fariseus. Uma coisa eles tiveram naquele momento: sinceridade. Eles foram sinceros. Eles, com todos os erros, com todos os defeitos deles, eles reconheceram que eles também estavam em pecado, que eles eram pecadores, que cada um tinha o seu pecado ali, e foram abaixando sua cabeça. E ó, eu imagino que tenha sido assim, ó. Não é isso? Salva todo mundo, porque estavam em pecado. O grande problema dos dias de hoje é que muitas das vezes, se nós chegarmos na igreja hoje e perguntarmos: aquele que não tiver pecado, que atire a primeira pedra, está arriscado a levar uma pedrada de um que tem mais pecado ainda que tem que ver um. Não é verdade? A hipocrisia tem tomado conta de uma tal forma. Por isso que muitas das vezes as pessoas falam: aquele crente é um fariseu, espelhando naqueles fariseus daquela época. Os doutores da lei daquela época, que queriam exigir de nós, ou melhor, exigir das pessoas naquela época, que elas seguissem ao pé da letra a lei mosaica ou a lei de Moisés, mas que eles mesmos muitas das vezes não seguiam. Muitas das vezes agimos como aqueles fariseus, queremos jogar pedra na pessoa sem mesmo olhar para nós. Que nós possamos, no mínimo, ter a dignidade e a sinceridade de como eles reconhecer que também somos pecadores e jamais atirar a primeira pedra. Mas que nós possamos, com a mesma mão que atira a pedra, nós possamos estendê-la para socorrer e para ajudar aquele que necessita. Não estou dizendo que a igreja tem que ser conivente com o pecado, nem é isso que esse estudo tenta nos passar. Não estou dizendo que eu tenho que ser conivente com o pecado, que a igreja tem que ser, e que o irmão tem que passar a mão na cabecinha de quem está pecando e dizer: você é tão bonitinho, continue assim, Jesus te ama. Não é isso, não é concordar com o pecado, não é aceitar o pecado, mas é antes de acertar uma pedrada, estender a mão e ajudar. Porque foi assim que Jesus fez. E então, quando ninguém mais tinha do que acusá-la, Jesus olha para aquela mulher e diz: cadê os seus acusadores? Cadê aqueles que te condenam? Cadê aqueles que se levantaram contra ti? E a mulher disse para ele: Senhor, não tem mais ninguém. Jesus falou o que para ela? Que ele também, amém, que ele também não a condenava. Jesus falou o que para aquela mulher então? Vá e não peques mais. Amém. Jesus falou: vá e não peques mais. Querido, se eu ou você estiver com alguma falha, estiver pecando, Deus, Ele perdoa o nosso pecado, mas necessário é que não se peque mais. Ele foi muito claro quando disse para aquela mulher: vá e não peque mais. Ele quer dizer: não continue no erro, não continue pecando, porque para que haja perdão é necessário que haja arrependimento. E Deus tem a
quando estamos realmente arrependidos. Então nós vemos aquela pessoa sempre cometendo o mesmo erro, a mesma falha, a mesma falha. Não estou aqui para dar pedrada, gente, pelo amor de Deus. Mas se continua repetindo o mesmo erro ao longo do errado, e para que eu seja perdoado, é necessário que eu tenha realmente me arrependido. E precisamos confessar o nosso pecado, pois Deus ele só perdoa pecados confessados. Precisamos confessar para que o perdão chegue até nós. Então, como falei, os escribas e fariseus, ali, eles tiveram de dar um passo atrás, tiveram de recuar, não tiveram base com o que acusá-los. Mas, irmãos, como é um estudo indutivo, e eu preciso perguntar aos irmãos, vou perguntar mais uma vez se os irmãos gravados. Quem eram os escribas? Acabamos de falar. Isso, e eles faziam o quê? Eles examinavam a lei. Não é isso? Ó. Eram os estudiosos da lei de Moisés. Além disso, eram os encarregados de fazer cópias manuscritas. Não é verdade? Os escribas, só para falar um pouquinho de escriba, não quero fugir muito do estudo, mas para falar um pouquinho sobre o que o escriba fazia, existiam os pergaminhos, como eu falei para os irmãos mais cedo, né? Primeiro pedra, depois pergaminho e papiro. O pergaminho com folha, o pergaminho era feito de pele de animais e o papiro de extrato de plantas. Folhas, faziam aquelas folhas. Como é que eu não tenho errado? Invertido, mas não tem que invertir não. Pergaminho é de animais e papiro de folhas, acredito assim. E então eles escreviam com suas penas ali. E esses escribas, nós aqui falamos aqui do erro, da falha deles, de ser tão exigente com os outros, e muitas das vezes eles mesmos cumpriram. Não é isso? Vamos falar sobre isso, sobre os escribas, fariseus, mas vamos falar agora a respeito do escriba, sobre a diferença daqueles pergaminhos e daquele papiro que tinha naquela época para esta Bíblia que nós temos hoje. Tá vendo? Isso aqui é uma bênção, gente. Nós temos aqui os 66 livros da Bíblia aqui compilados, temos uma facilidade incrível para carregá-lo. Hoje carrega-se até no celular, abre a Bíblia aqui e fica lento, não é verdade? Mas naquela época, os livros eram escritos, você imagina aqueles rolos de pergaminho de papiro para carregar, aquele negócio enorme, tinha que enrolar aquilo e ir carregando aquilo, não era assim? Não tinha essa facilidade. Mas o que me chama a atenção aqui é que naquela época os escribas, quando estavam escrevendo, vocês veem a importância do que era escrever a palavra de Deus. Os escribas, quando eles estavam escrevendo, se eles errassem, eles não podiam consertar. Eles tinham que anular aquilo ali e começar a escrever tudo de novo. Estou escrevendo o livro de Isaías. Isaías é grande, gente. Isaías é pequeno, não. Aí está o escriba escrevendo. Está lá no último capítulo, no finalzinho do último versículo, errou. Ele volta para escrever tudo de novo. E hoje, como é que funciona? Por que eu falei sobre isso com os irmãos? Só para os irmãos entenderem uma coisa. Não estou criticando, por favor, não estou criticando denominação. Estou falando de uma casa publicadora. CPAD, Casa Publicadora das Assembleias de Deus. Não estou dizendo que é um pecado meu da Assembleia de Deus, por favor. Só para os irmãos entenderem. Até mesmo porque hoje, no dia de hoje, se você, a Casa Publicadora da Assembleia de Deus, ela não é o maior produtor de Bíblia do Brasil, o fabricante, ou seja, o que imprime a Bíblia. Quem mais imprime Bíblia é a Sociedade Bíblica do Brasil. Mas por que eu estou usando a CPAD? Porque eu conheci gente que trabalhou lá. Eu trabalhei muitos anos no ramo gráfico. Eu trabalhei numa editora muito grande no Rio de Janeiro. E então eu conheci um senhor camarada, pensa, um senhor de idade já. Seu Leontino, se eu não me engano, o nome dele, não recordo bem. Ele era mestre para isso aqui, ó. A capa da Bíblia, a parte de encadernação. Então dizem que ele era o melhor que tinha no estado do Rio de Janeiro. Então ele capava isso muito bem. E aí ele trabalhou na CPAD. Pense no homem que bebia muito e fumava. Não estou criticando a CPAD, por favor, gente, nem a Assembleia de Deus. Até mesmo que nos dias atuais, quando você coloca a CPAD uma editora enorme, quando ela precisa de funcionários, ela tem que colocar o aviso pedindo, ela não pode exigir.
só aceita cristãos. Pode fazer isso? Não pode. Isso é discriminação. Então ela tem que botar lá e conforme vai chegando as pessoas, vai entrevistando e vai encaixando no carro. E esse camarada é um dos maiores responsáveis por fazer a capa da Bíblia e a encadernação da Bíblia. E ele falando, conversando com ele, falei, rapaz, você conhece tão a palavra, trabalhou tantos anos dentro da CPAD com a palavra de Deus, rapaz, aceita Jesus. E ele falava para mim, sabe o quê? Que muitas das vezes ele estava falando, não era só ele, um monte de gente estava lá trabalhando, imprimindo Bíblia e livro e revista de escola dominical para nós. E ele falou que eles, na hora do almoço, estavam lá fazendo as Bíblias. Na hora do almoço eles saíam, todo mundo para almoçar, iam beber, fumar, xingar palavrão, estavam lá dentro, fugir, daqui a pouco voltavam e estavam lá fazendo Bíblia de novo. Já percebeu a diferença dos escribas daquela época, que tinham um zelo tão grande que eles tinham que se banhar antes de começar a escrever a Bíblia? Só porque eles iam escrever os pergaminhos, os papiros, eles tinham que se banhar primeiro, tinham que estar limpos, tinham que se purificar. Tanto o se banhar, purificar assim por fora, é mais para simbolizar o como tem que estar por dentro, na verdade. Eles tinham que estar puros, porque eles vão escrever examinando, não é verdade? Mas hoje um camarada que fuma bebe vai lá e produz a Bíblia. Então nós estamos vivendo tempos bem diferentes, não estamos? Bem diferentes. Não quero dizer que por causa disso que é vida em pecado, de forma alguma. Continua sendo a palavra de Deus, continua sendo a inerrante palavra de Deus, continuamos confiando na palavra, só estou mostrando uma diferença de como ela era produzida naquela época, de como ela é produzida hoje. Daí o trabalho e a importância dos escribas. Por outro lado também, nós formos olharmos também, antigamente, o sacerdote para entrar na igreja, para chegar aqui no altar, chegar no lugar santo, né, era bem diferente do que nós temos aqui hoje, tanto que era fechado, não cortina, e quando ele entrava, ele não podia estar em pecado, não era isso? Se ele tivesse pecado, o que acontecia? Ele era fulminado lá dentro. E lá dentro ninguém entrava, só ficava tudo lá de fora. Deus tinha várias repartições, separações no templo. E então, se ele demorasse muito, já sabia que ele tinha morrido lá dentro. E agora quem vai entrar para tirar ele lá de dentro? Se o camarada, que é o sacerdote ali, que é o que tem que estar 100% para ir lá pedir pelo povo, foi fulminado, imagina se eu entro. Então ele ia com uma corda amarrada para ser puxado. E a pessoa não podia entrar lá dentro. Aí eu pergunto, como é que eu entro, como é que você entra na igreja hoje? Como é que a pessoa sobe no altar do Senhor hoje para pregar a palavra de Deus? Deus, que tremendo. Então nós temos que nos purificar para chegarmos na casa do Senhor. Aleluia. Nós temos que nos purificar e temos que estar limpos para entrar nesta casa, que é a casa de Deus, e para subir nesse altar, para estar pregando a palavra de Deus, ou para estar dando um estudo bíblico, como estou dando hoje o ensinamento. Não temos? Então deixa eu falar uma coisa para você. Mais importante do que isso é saber que eu e você somos o templo do Espírito Santo. E então, se nós somos o templo do Espírito Santo, nós não temos que nos purificar e nos preparar para vir para cá. Não, nós temos que nos purificar, nos santificar, nos consagrar. Temos que estar limpos, santos, preparados em todo o tempo. Porque nós somos o templo do Espírito Santo. Amém, igreja? Amém. Então precisamos buscar essa santificação. Precisamos ser santos. É fácil? Não. É muito difícil. Mas com a ajuda de Deus, se torna fácil. Eu gosto muito do versículo que diz que, na verdade, o Espírito está pronto, mas a carne é fraca. Não é verdade? Aí eu paro para pensar assim, olha só. Se o Espírito está pronto, mas a carne é fraca, quem é mais forte? O Espírito. Se eu aceitei a Cristo como Salvador, se eu hoje sou o templo do Espírito Santo, o Espírito que habita em mim hoje é o Espírito de Deus, eu não posso perder para a carne nunca. Aleluia. O Espírito é mais forte. É verdade. Realmente a carne é fraca. Mas o Espírito é muito superior. Nós só precisamos nos entregar verdadeiramente. Buscar esse Deus. Nós só precisamos nos consagrar. Nós precisamos querer. Nós precisamos lutar contra a carne. Sempre nós queremos vencer.
Amém? Então falei um pouco sobre os escribas. Mas eu tenho que terminar o estudo. Não posso estar falando só sobre escribas. Mas não é interessante o que nós aprendemos sobre os escribas hoje? Essa é a vantagem, como eu falei, de um estudo bíblico. Pena que as pessoas, elas gostam de vir no culto de libertação, elas gostam de vir no culto domingo à noite, seja culto de missões, seja culto, né, da família. As pessoas gostam, porque as pessoas, quem não gosta? Sentir a presença de Deus, embora a presença de Deus já está aqui constantemente. Esse dia eu passei em frente a uma igreja, que é lógico que eu não vou falar o nome de jeito nenhum, indo trabalhar, e aí é uma festividade. E aí está uma faixa enorme. Presença confirmada do Espírito Santo. Eu falei, misericórdia, eu não vou na festa dessa nunca. Uma festa em que, numa igreja, em que o Espírito Santo confirmou a presença para ele, ou seja, ele não habita naquele lugar. Ele não tem que ir como convidado, gente. Ele tem que confirmar a presença, ele tem que habitar ali todo o tempo. Ele habita em mim, ele habita em vocês. Não é verdade? Então, ele habita em cada um de nós. Nós temos que ter muito cuidado, às vezes, com as palavras que nós falamos. Algumas palavras não condiz com o que nós ensinamos ou aprendemos. Se eu sou o templo do Espírito Santo, se ele habita em mim, se você é templo do Espírito Santo, se ele habita em você, você não tem que convidá-lo para vir na festividade, nem dizer que ele confirmou a presença. Como é que ele confirmou a presença? Porque ele é visitante ali, só vem de festa? E o restante? O Espírito Santo habita em mim e em você. Nós somos templos dele. Glória a Deus. Temos que ter cuidado, gente. Eu não posso fugir muito do estudo, mas vai lembrando, eu tenho que falar. Esse dia eu morava na cidade de Angra de Reis ainda, e aí passou um carro de som anunciando um culto que ia ter na igreja. Um final de semana, quente, fervoroso. E aí o carro de som veio dizendo o quê? Estamos nesse final de semana na igreja tal. Eu não vou falar. Grande culto de avivamento. Aí está campanha do impossível. Aí falou. Estamos em greve contra o inferno. Peraí. Eu faço greve numa empresa quando estou insatisfeito com o salário, com alguma coisa e quero reivindicar meus direitos ali, não é verdade? Para mim fazer greve numa empresa ou numa escola, porque eu quero alguma coisa, quero melhor sala de aula, quero melhor estudo. Não é isso, verdade? Quando eu faço greve é porque eu sou parte daquilo, gente. Eu faço parte daquele grupo. Faço uma greve porque eu quero reivindicar direitos. Então eu não posso fazer greve contra o inferno porque eu não pertenço a ele. Não é verdade? Então, e nem quero reivindicar direito nenhum lá dentro. Quem quiser que vá. Nós temos que ter cuidado com as palavras. Amém, gente? Amém. Observação dos fatos. O que Jesus disse àqueles homens acerca do apedrejamento da mulher que trouxeram? Já até adiantei isso antes de chegar aqui. Os irmãos sabem, não sabem? Que a gente tira a primeira pedra, aquele que não tem pecado. Não é verdade? Jesus viveu sem pecado. Ninguém poderia acusá-lo de qualquer deslize em sua vida. Ele não deu oportunidade a qualquer que quisesse desviá-lo do seu propósito de ser o Salvador dos homens, porque era importante que Jesus, como Salvador, não tivesse pecado. Por que é importante que Jesus, como Salvador, não tivesse pecado? Jesus é um exemplo para nós, então ele não pode ter pecado, não é ele que nós seguimos? E porque ele veio para nos salvar. Como alguém com pecado, em pecado é salvar alguém? E a missão dele era essa: vir a este mundo para morrer por mim e por você. Então ele jamais pecaria. O que você acha disso? De Jesus não ter pecado? Você acha isso importante? Você acha isso bom? Você acha que isso é um grande exemplo para nós, seguidores dele? Então, fazendo pergunta, não é para vocês não, tá? Não tem que você peca. Não é verdade, irmão? É verdade. Nós achamos tudo isso tão bonito, tão importante. Então, o que nós fazemos, filhos? Aí vai aparecer um Santa Rosa, mas eu não pego. Infelizmente, nós pecamos em palavras, ações e atitudes. Não deveríamos, mas muitas das vezes pecamos.
Irmãos, até fazer uma cara feia com outra, às vezes, já é pecado, gente. Já pecou. Não é verdade? Nós temos que lutar contra nossos sentimentos, nós temos que lutar contra nosso temperamento, nós temos que lutar contra a nossa natureza, porque o velho homem já era. Se o velho homem precisa ser enterrado, nós somos nova criatura. E como nova criatura que somos, temos que deixar de lado um montoeiro de coisas que nós, infelizmente, parece que não estamos conseguindo deixar. Olha para a igreja de 20, 30 anos atrás, e olha para a igreja de hoje, gente. Não é saudosismo não, mas é realidade. Nós precisamos ser cristãos mais tementes a Deus. Parece que o temor se acabou. Não é verdade? Então, como eu falei, se foi importante Jesus não ter pecado, se é importante isso, se nós gostamos disso, se nós achamos isso importante, interessante e necessário, como foi, então nós temos que o quê? Nós temos que seguir o exemplo dele. Estou adiantando um pouco mais, que eu falei muito para trás, né? Quando Jesus esteve com Nicodemos, falou-lhe acerca do objetivo de sua vinda ao mundo, a salvação dos homens. Em vez de condenar, Jesus veio para perdoar. Em vez de prender, ele veio para libertar. Em vez de expulsar, ele veio buscar. Em que a compreensão da finalidade da vida de Jesus alerta a nossa vida. A compreensão da finalidade da vida de Jesus é este mundo, essa terra. O que nós compreendemos disso? Qual foi a finalidade dele? Libertar os cativos. Nós estávamos presos. Nós estávamos todos condenados. E ele veio para que eu e você tivéssemos liberdade. Foi assim com essa mulher que ia ser apedrejada e que não permitiu que fosse. É assim comigo e é assim com você. Jesus veio para não permitir que nem eu e nem você chegássemos à condenação. Jesus veio para que nós fôssemos libertos de nossos pecados, de nossas culpas. Ele veio para que nós fôssemos libertos, para que nós encontrássemos salvação, para que nós fôssemos absolvidos. Aleluia. E muitas das vezes nós, como igreja, estamos condenando. Certa vez eu vi numa igreja, uma pessoa tentando entrar bêbada na igreja. A pessoa chegava bêbada tentando entrar, falando alto. E o irmão estava na porta da igreja brigando com ela, não querendo deixar ela entrar. Que igreja é essa, gente? Essa não é a igreja a qual eu pertenço. Essa não é a igreja de Cristo. Nós temos que libertar essas pessoas, em nome de Jesus. Temos que ser instrumentos de Deus para que essas pessoas sejam libertas. Antigamente, quando alguém chegava num estado desse, o cristão botava na mão, expulsava o demônio e a pessoa saía feliz da vida para casa, mas no dia de hoje parece que temos medo. Que igreja é essa? Certa vez, eu vi o testemunho de um ex-homossexual. Falar de homossexual hoje é complicado, né, gente? É complicado falar de homossexualismo hoje? Com esse negócio de homofobia, isso tudo. A grande verdade é que nós temos que falar a verdade para as pessoas. A minha Bíblia, e eu creio nela, ela condena o homossexualismo. E se ela condena o homossexualismo, eu preciso dizer para ele que ele precisa aceitar a Cristo para ser salvo, e Deus transforma a vida dele. Mas eu preciso dizer para ele que eu respeito ele e que eu amo também, porque Deus, ele abomina o pecado, mas ele ama o pecador. Então nós temos que ter a liberdade de dizer para você assim: olha, você é homossexual, querido, eu não concordo com o que você faz, porque a minha conduta de vida é diferente da sua, mas eu respeito você, assim como também respeito se você não concordar com o meu modo de ser e com a minha religião. Não é assim que deve ser? E assim como eu preciso dizer para o homossexual que o homossexualismo é pecado, eu preciso dizer também para o crente que está dentro da igreja que a fofoca é pecado, que a mentira é pecado, que o orgulho é pecado. Não é verdade? Porque muitas das vezes nós queremos condenar o pecado dos outros, mas não queremos ver o nosso. E não importa se a pessoa adulterou, se a pessoa está mergulhada no homossexualismo, se está nas drogas, ou se matou alguém, ou se ela faz uma fofoca ou conta uma mentira. Vai para o inferno do mesmo jeito. Mas, como alguém falou de homossexualismo, eu estava falando de um homossexual que entrou na igreja, não é isso? E eu acabei mudando muita história.
Esse rapaz, que era homossexual, ele vinha, alguns irmãos talvez conheçam o Rio de Janeiro, outros não. Tem esse lugar chamado Acari, no Rio de Janeiro, um lugarzinho bem barra pesada. E ele disse que ele vinha caminhando na rua e passou em frente a uma igreja, um templo enorme, lindo, uma igreja muito grande. Não foi para mim que ele disse esse testemunho, o testemunho que ele contou foi o pastor Emílio Barreto, que esse homem falou pessoalmente para ele. E quando ele chegou em frente à igreja, falou que estava cantando um hino. Eu não me recordo qual hino que foi, mas vamos lá se vocês hino. Vem já, alma cansada, vem já. Solta aqui, se eu cantar mais, os irmãos saem correndo. O negócio aqui é estreito, irmãos. Misericórdia. E então, ele passou em frente à igreja e falou que ele parou. Esse homossexual, um travesti, indo todo de mulher, para a rua, aproveitada. E travou e com um imã puxava ele para a igreja. E ele foi caminhando em direção à igreja. E ele disse que quando chegou na porta da igreja, aquele igrejão enorme, bonito, aqueles homens de terra, todo arrumado, e correu, avisa a mulher atrás, não. Moço, mas eu não quero entrar aí. Moço, alguma coisa está me empurrando para cá e eu não quero entrar. Tudo que eu não quero é entrar numa igreja, mas estão me empurrando para aqui, o que eu faço? Então vai em casa, troca de roupa e volta. Por que você não vai entrar senão? E então ele seguiu o caminho, foi embora, conseguiu sair dali. E ele falou para a igreja nada, ele foi para onde eu ia, ele está aí mesmo. Ele falou que mais na frente ele chegou, o pastor Neil conta, ele contando o pastor Neil, que mais na frente ele chegou e tinha uma outra, ele quase chegando já na Avenida Brasil, que é onde ele deveria pegar um ônibus, não sei. Ele passou na portinha, numa igrejinha bem pequenininha, e falou que fogo desceu lá dentro. E aí as irmãs lá cantando, daqui a pouco começou aquele negócio empurrando de novo lá para dentro. Ele não sabia que negócio era aquele, nós sabemos, era o Espírito Santo de Deus levando ele ao arrependimento, mas ele não sabia. E então diz que ele, tentando segurar para ele, quando ele viu, já estava na porta da igreja para entrar. E cantando um outro hino diferente, não era o mesmo, mas alguma coisa também, algum hino também, convidando o pecador ao arrependimento. E ele falou que ele se segurando para não entrar, se segurando quando chegou na porta da igreja, falou que veio duas irmãs, uma irmãzinha de oração, já correu, já abraçou ele, falou, eu estava te esperando, meu filho. Veio com ele, sentou do lado dele, ele falou que quando ele se deu por si, ele já estava lá na frente de joelhos, chorando, com a mão levantada, aceitando a Cristo, do jeito que ele estava, vestido de mulher. Aleluia, meu Deus. Muitas das vezes, nós queremos julgar, nós queremos apontar, nós queremos acusar, e nós afastamos as pessoas de dentro da igreja. Por isso que eu falo que nós temos que ser luz para este mundo e sal para esta terra. Mas como é que nós podemos ser luz para o mundo se quando as trevas se aproximam, nós queremos empurrar para longe? A luz precisa entrar onde está as trevas, se alumiar, clarear. Mas quando nós vemos uma pessoa nessa condição chegando na porta da igreja, muitas das vezes não queremos recebê-la. Quando eu falo não queremos, eu não estou falando da nossa igreja aqui. Eu estou falando da igreja no sentido geral. Não queremos recebê-la, como foi o caso desse jovem. E este jovem que estava dando esse testemunho para o pastor Neil, o pastor Neil conta isso em uma das pregações. Ele estava em um evento em que o pastor Neil foi, numa igreja grande, um evento grande, e esse jovem contando isso para ele, passou por tudo isso, até que aceitou aqui. Sabe quem era esse jovem? Era o pastor que ia pregar neste evento. Jesus pegou ele e transformou a vida dele, hoje é um pregador da palavra de Deus, ainda pregando por aí. Quantas das vezes nós tentamos impedir o agir de Deus na vida da pessoa? Deus quer transformar, quer usar aquela pessoa, e nós com nossos preconceitos queremos julgar. Nós temos que estender a mão. A palavra de Deus diz: vinde como estáis. Então não importa se a pessoa vai entrar aqui bem vestido, todo rasgado, de short, de terno, ou se vai entrar um homem vestido como mulher, uma mulher vestida como homem, não interessa. Da forma como entrar por essas portas, nós temos que estender as mãos e recebê-lo. Mas precisamos instruí-lo a não permanecer no erro. Porque diz: vinde como estás, mas não diz permaneça. É necessário que haja mudança e transformação, a qual nem eu nem você podemos fazer, somente o Espírito Santo de Deus lhe pode. Então que nós possamos receber as pessoas, não importa como elas cheguem na porta da igreja.
Não importa se está bêbado, receba, deixe entrar, olhe para aquela pessoa, para que Deus trabalhe na vida dela e modifique, para que haja transformação. A sensação que temos de conhecer Jesus pessoalmente, através da fé, é maravilhosa. Nele sentimos a aceitação, a compreensão, o perdão e um profundo interesse e amor que sente por nós. Você já teve a oportunidade de experimentar a sensação de encontrar-se pessoalmente com Jesus por meio da fé? Esse estudo é bom, né? Eu gosto dele, que ele é bem desenvolvendo essa sensação de se encontrar pessoalmente com Jesus através da fé. É maravilhoso, irmãos. É maravilhoso sentir a presença dele. Parece que ele está aqui fisicamente do nosso lado. Nós o sentimos. O mundo lá fora não consegue entender isso de forma alguma. É um privilégio nosso, dos cristãos, dos que se entregaram verdadeiramente para Cristo. Muitas das vezes até olham para nós e achar são loucos, mas ele não tem noção do que é sentir a presença de Deus tremendamente, poderosamente. Na verdade, a presença de Deus ela é constante em nossas vidas. Porque se nós somos templo do Espírito Santo, Ele está o tempo todo em nós. Mas eu falo da manifestação poderosa do poder de Deus. Isso é maravilhoso na vida da igreja. Já vou estar concluindo. Na oportunidade que teve para demonstrar o que seria o castigo de Deus sobre o pecado, Jesus mostrou a disposição que Deus tem de perdoar ao pecador. Embora Deus abomine, deteste o pecado, Ele ama profundamente o pecador, que eu acabei de falar agora, né? Quando Jesus teve a oportunidade de julgar e condenar aquela pecadora, Ele mostrou que a função dele, que a função de Deus não é condenar, não é acusar e nem apontar, mas é perdoar e salvar o pecador. Jesus veio para que eu e você tivéssemos salvação. Muitas vezes queremos julgar uma pessoa por algo que ela faz de terrível e pensamos que talvez não haja salvação para aquela pessoa, mas deixa eu falar uma coisa para você, não é para ter nem para nós, aquela pessoa realmente não presta, mas nem eu e você prestamos. Aleluia. É pela misericórdia, é pela graça, é amor imerecido, é o que nos alcançou. Se dependesse de nós mesmos, nenhum de nós seríamos salvos. Somos falhos, pecadores, mas Deus é misericordioso e nos resgatou. Somos pecadores? Somos, mas temos o privilégio de sermos pecadores regenerados, e então não podemos mais andar em pecado. No encontro com Jesus, uma mulher pecadora conhece um Deus que perdoa, te ama e restaura a dignidade humana. Olha que tremendo. Jesus naquele momento, Ele perdoou ela, mostrou que a amava e restaurou a dignidade daquela mulher. Aquela mulher que agora ela era indigna, que ela era acusada dos maiores pecados que existiam na época, e até hoje é um dos maiores pecados, o adultério, tanto que era apedrejado naquela época. Aquela mulher se sentia tão indigna naquele momento, ela agora se sente como? Digna novamente. Já pensou que tem uma pessoa que olha para ela e diz assim, se sente um nada por causa do pecado? Eu fico imaginando uma pessoa que está indo prestes ao apedrejamento, ela deve se sentir um lixo, ela deve se sentir um nada, e de repente aquela mulher sai dali se sentindo amada por Cristo, ela sentiu o amor, é uma pessoa que então era acusada, passa a ser amada. Isso é que traz salvação, querido, amor. Nós precisamos amar o pecador como Cristo ama. O dia em que eu amar o pecador como Cristo ama, em vez de acusá-lo, eu vou resgatá-lo para Deus. Como é que nós queremos ganhar almas para o reino de Deus, se nós não temos o amor que Deus tem pelos pecadores? Nós muitas das vezes preferimos apontar do que estendemos. E o perigo maior de quando apontamos para uma pessoa é de quando eu aponto um dedo para você, eu aponto 3 para mim. Não é isso? Então não devo apontar. Toda vez que você apontar um dedo para uma pessoa, se lembre que tem 3 apontados para você, para te acusar 3 vezes mais.
Nós precisamos seguir o exemplo de Cristo, principalmente nesse momento, na hora em que estivermos de frente para alguém que está em pecado, ou que é, nós precisamos não atirar a primeira pedra, mas estender a mão. No encontro de Jesus, uma mulher pecadora conheceu um Deus que perdoa, te ama e restaura a dignidade humana, não é isso? Quantos de nós tivemos a nossa dignidade restaurada? Quantos de nós estivemos outrora no pecado lá atrás? Quantos de nós estivemos no pecado, já olhamos para nós mesmos e nos sentimos um lixo e a sociedade nos apedrejava, não como naquela época em que botava a pessoa ali e todos apedrejavam ela com pedras, mas nos apedrejavam com palavras, nos apedrejavam com olhares, nos apedrejavam com acusações, e então Deus teve misericórdia de nós e estendeu a sua mão e nos trouxe para o seu reino, e agora como aquela mulher foi restaurada também a nossa dignidade. Porque o amor, ele restaura. O amor de Deus, ele restaura a nossa dignidade como humano, como seres humanos nessa terra. Ele nos leva à salvação, à terra prometida. Ela voltou desse encontro para viver uma nova vida, pois Jesus lhe disse: vai e não pedes mais. Filho de Jesus, ele estende a mão, ele liberta, ele não permite que sejamos acusados mais, porque aquele pecado ficou para trás, mas é necessário que não se peque mais, querido. Ele foi bem claro com aquela mulher: vai e não peques mais. O grande problema é que muitas das vezes parece que tem alguns pecadinhos de estimação que a pessoa fica ali guardando ele, e às vezes é um pecadinho tão pequenininho, né, gente? Tão coisinha boba, que aí fica difícil de se libertar. Tem gente que mente tanto, e a gente é pecado, gente. Nós não podemos olhar para o pecado apenas como um pecado capital, aquele pecado que até para o ímpio é um absurdo e é pecado. Nós temos que olhar para todos os pecados. Não podemos cometer aqueles, mas também não podemos cometer os pequenininhos. Temos que ter cuidado com as pequenas raposinhas que entram e destroem a plantação. E as raposinhas são os pecadinhos minúsculos, pequenininhos. Mentira é complicadíssimo. Eu conheço uma pessoa que ela mente tanto, gente. Mente tanto que ela começa a mentir, sabendo que é mentira. Pelo meio do caminho, ela já está começando a acreditar na mentira dela. Chega lá na frente, ela já esqueceu que ela tinha inventado aquela mentira, aquilo passou a ser uma verdade para ela, e aquela pessoa acredita tanto naquela mentira que ela criou, que se ela descobrir que é mentira, ela está com raiva dela mesma. É verdade, gente. Não é assim? E a fofoca? Temos que ter muito cuidado com a fofoca. Irmã Silvéria, eu não ia te contar, não. Eu ia ficar quietinho e ia te falar: som de Deus, irmã, jamais vou fazer uma coisa dessa. Mas olha, irmã, a irmã ali, ó, não vou falar quem é, mas está de rosa com o neném no colo. Ó, a irmã estava falando isso da irmã. Fala para que eu te falei, não, tá, irmã? Porque aí está contenda no meio da igreja, mas minha irmã não acha certo fazer isso. Já plantou semente. Não é? Já plantei a semente do mal ali, gente. Não é assim? Aí chega. É desse jeito. Irmã Michele, olha, irmão, não quero nem me meter nesse assunto, não, sabe? Porque é assunto de família. Eu sei que a irmã Selma é parente sua, mas a irmã, me perdoa, porque a irmã é muito feia. Meu Deus, misericórdia. Não é assim? E aí, Paulo, filho, vai sobrar até para você hoje. Paulo, irmã Simone, o microfone até quer falar. Irmã Simone falou que o seu nome não devia ser Paulo de Tarso, não, porque de Tarso você não tem nada. Ela falou que o seu nome devia ser Barnabé. Ainda graças a Deus que Barnabé é o nome de Deus também, né? Foi o primeiro a fazer a viagem missionária que Paulo. A primeira viagem missionária que Paulo fez foi com Barnabé, e foi até mais por causa de Barnabé que de Paulo, porque o povo conhecia Barnabé e confiava nele. Paulo ainda estava chegando, né, assim? E a primeira viagem foi com Barnabé. Depois na frente, vocês entenderam, um voltou, Paulo fez uma viagem, mas a verdade é que eram dois homens de Deus. Mas só para ficar mais levezinho para você um pouquinho, eu contei com Barnabé, né?
Mas não é assim, gente. A fofoca, gente. Então nós temos que entender que pecado é pecado. Não importa se foi uma adúltera que ia ser apedrejada e Jesus perdoou. Ou se é uma mentira, se é uma fofoca, se é uma coisinha boba, que eu acho que é tão normal que eu não vou ligar para aquilo. Tudo é pecado, tudo leva à condenação. Mas o mesmo Jesus que perdoou aquela mulher, perdoa a mim e a você de nossos pecados. Mas deixa eu falar uma coisa para você. Ele está dizendo para mim e para você hoje a mesma coisa que ele falou para ela. Vai e não peques mais. O grande problema da igreja hoje é o livre-arbítrio. Eu creio no livre-arbítrio. Nós cremos, amém? Nós não somos calvinistas, respeito os calvinistas, respeito a eles, mas nós cremos no livre-arbítrio, não é verdade? Só que o livre-arbítrio tem se tornado um problema na vida da igreja. Porque eu já falei isso aqui, se não me engano, foi uma pregação ou foi um estudo como hoje. O livre-arbítrio para o cristão, eu acredito que deva ser até o momento em que ele aceita Cristo como Salvador da sua vida. Porque eu tenho um livre-arbítrio para decidir se eu quero aceitar a Cristo ou não. A partir do momento em que eu aceitei a Cristo como Salvador da minha alma, eu não devo mais ter livre-arbítrio, porque eu não tenho que tomar as minhas decisões, eu tenho que permitir que Cristo conduza a minha vida. Não é verdade? Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Se Cristo vive em mim, eu tenho que entregar o controle da minha vida a Ele e permitir que Deus conduza a minha vida. Então eu não tenho mais que ter livre-arbítrio. Eu deveria tê-lo até o momento que aceitei a Cristo. Mas aí o homem é teimoso e ele quer continuar usando o livre-arbítrio. Aí continua fazendo o que quer, continua falhando, continua pecando. E Deus, Ele respeita o que Ele pediu. Amém? Então precisamos não pecar mais. Precisamos fazer como Jesus falou para aquela mulher: vai e não peques mais. Que estas palavras de Jesus sejam guardadas no nosso coração. E que nós possamos tomar a decisão nessa noite de guardar ela conosco e realmente não pecarmos mais. Às vezes até no momento de ira, com um filho, com um marido, com um irmão, com uma esposa, com uma vizinha. Às vezes até no momento desse, nós pecamos por uma coisa às vezes tão pequena. Precisamos não pecar mais. Amém? Para homossexuais. E diz que a gente cristão tem uma maneira errada de achar que a gente vai pegar um homossexual e vai transformar ele. Que a gente tem que, a palavra independente tem que ser pregada. E que a gente tem que pregar aquela palavra para quando a gente prega, olha só, quando a gente prega naquela pessoa, o Espírito Santo toma aquela pessoa e ele sim convence ela. Olha que doideira. Sim, tem uma igreja, e mais grave que igreja já foi impressa a Bíblia para os homossexuais também, onde todos os textos que eles consideram homofóbico foram tirados. Então, é uma Bíblia que não condena o homossexualismo. Só que a grande verdade é que, como eu falei antes, não estou aqui para acusar eles. Respeito eles, mas preciso dizer para ele que a prática do que eles vivem é pecado. Como que o Espírito Santo habita em uma pessoa que não se arrependeu? Não pode, não vai habitar. Mas eles tentam denegrir ou distorcer a palavra. Eu nem discuti. Como não vale a pena discutir, não adianta, temos que orar por essa pessoa. A Bíblia diz que no fim dos tempos fala que os homens cometerão torpeza, ou seja, pecado, e se inflamarão em sua sensualidade, homem com homem e mulher com mulher, e receberão a sua recompensa pelo que fizeram. A recompensa aqui é o castigo, não é verdade? E então, não tem a ver com o estudo de hoje, mas como a irmã falou, nós temos que, como cristãos, como povo de Deus, temos que pregar a verdade, pregar o que a Bíblia ensina, dizer que eu respeito aquela pessoa como ela é e eu respeito a escolha de vida dela.
mas eu preciso dizer para ela que aquilo que a minha Bíblia condena, aquilo que Deus condena, eu preciso dizer que é condenado. A prática do homossexualismo é pecado. Então, se não se arrepender, não vai ter salvação para essa pessoa. Ele jamais vai ter o Espírito Santo, porque o Espírito Santo não vai habitar em uma pessoa que ainda não foi transformada. O templo do Espírito Santo, o meu corpo, precisa estar limpo para que ele habite. Foi como eu falei, só que, assim como é pecado a prática do homossexualismo, como eu ensinei aqui, é pecado a fofoca, é pecado a mentira, é pecado o latrocínio, é pecado o adultério, e então nós temos que nos libertar de nossos pecados. Eu já pequei? Já, mas me arrependi. E Deus me perdoou, e fui comigo do pecado. E Deus me perdoou, mas eu preciso não mais cometer, porque se eu cometer novamente, eu não fui perdoado, porque eu me arrependi de verdade, não é verdade? E então, como diz aqui, vai e não peques mais. Experimentar. Você gostaria de conhecer também essa parte do caráter de Deus, experimentando o que essa mulher experimentou no encontro com Jesus? Eu creio que todos nós já experimentamos isso. Eu creio que hoje não temos nenhum visitante que não seja cristão. Mas se tiver alguém que não é cristão, quando eu falo se tiver alguém não cristão no nosso meio, eu falo também dos da igreja. Porque tem um monte de gente na igreja que é crente. Crente é todo aquele que crê. Se nós pararmos para olhar, tem mais crente do que cristão na igreja. Porque todos que estão na igreja creem, senão não saíram. Mas cristãos tem pouco. Cristão é aquele que segue a Cristo. Eu lamento informar que poucos estão seguindo no dia de hoje. Então, se tem alguém que não experimentou isso, eu pergunto, gostaria de experimentar? Deus perdoa os seus pecados. Basta que haja arrependimento. E que nós possamos ter essa consciência, já estou terminando o estudo, nós possamos ter essa consciência de que Jesus veio a esse mundo. Não foi para apontar, não foi para acusar e não foi para julgar ninguém. Ele veio para trazer perdão, veio para perdoar e para salvar-nos de nossos pecados. Então, se o próprio Cristo veio com a missão de trazer o perdão, o amor e a salvação, quem somos nós para julgar alguém, sendo que nós também carecemos deste perdão? Fomos perdoados por Ele e hoje caminhamos rumo à terra prometida. Então a nossa obrigação é estender a mão para aqueles que estão no pecado e tentar resgatá-lo para Cristo. Amém? Que Deus abençoe os irmãos. O estudo, creio que foi bastante proveitoso. Deu para aprendermos bastante juntos nessa noite. E eu peço aos irmãos que medite em casa nesse estudo que nós tivemos hoje. E toda vez que alguém estiver sendo apedrejado, seja com palavras, seja com atitudes de alguém, seja com acusações, toda vez que alguém estiver sendo apedrejado, mesmo que aquela pessoa esteja realmente no pecado, não apedreje junto. Não jogue a primeira pedra, nem a segunda, nem a terceira, nem a quarta. Perdoe como Cristo perdoou. Não seja acusador. Acusador já está ali solto, ao derredor, procurando a quem possa acusar, a tragar e a destruir. Mas estenda a mão. Não estou dizendo para a igreja aceitar o pecado, nem passar a mão, mas estender a mão e ajudar aquela pessoa a sair dessa situação em amor e com a ajuda do Espírito Santo, pois somente o Espírito Santo é que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Amém? Vamos orar para encerrar esse estudo de hoje. Amém? E aí eu vou estar passando esse dia trabalhando. Dá o término já. Fazer oração pelo pastor. Está terminando já? Amém? Já está bem? Simone vai dar o aviso. Ah, Simone vai dar o aviso? Então eu não vou orar pelo encerramento do estudo. Vou fazer uma oração só no término
oração pelo pastor William, está aniversariando hoje. Amém, pastor William. Eu mandei parabéns para ele na WhatsApp, os irmãos também mandaram, né? Ele está online, tá? Online, olha, o pastor William está orando, gente, ó. Quem não dá o parabéns para o pastor vai ter que dar, o pastor está online mesmo. Queridos, pedi para a irmã Simone, primeiro nós avisa, irmã? E em seguida eu vou estar orando. Vamos estar orando pela vida do nosso pastor. Pastor William está em Brasília hoje, já voltou para Brasília de novo, né? Brasília, Anápolis, Brasília, eu já não sei nem onde o homem está mais. Está em Brasília de novo. E graças a Deus é para encerrar. Né? Vai ser evento de Brasília, ele já vem embora, nós estamos com saudade, pastor. Pastor, se eu estiver assistindo aí, nós estamos com saudade, pastor. Vai ficar muito tempo fora, senão. Amém? Mas o bom vai estar nos avisos. Salve os irmãos, a paz do Senhor, amém? Amém. Vou estar passando uns avisos aqui, irmãos. Amanhã tem Evangelho Total, sexta-feira, culto de libertação, sábado, campanha de oração e à noite, Evangelho Total. Domingo temos a escola dominical de manhã, culto da família à noite com a pastora Marli. E segunda-feira temos culto em São Pedro com o presbítero Adriano e culto de ensino com o pastor William. E eu quero também parabenizar o pastor William, né? Estamos todos com saudade, que o Senhor Jesus possa estar abençoando ele e que esteja voltando. Amém? Eu agradeço a oportunidade de novo de Jesus. Bom, vamos ficar de pé. Eu não vou aqui puxar um parabéns para o pastor, não, porque eu sou muito desafinado. Então vamos orar e está de bom tamanho. Né? Senão o pastor vai me dar depois. Um parabéns desse, que é difícil. Nós vamos estar orando pela vida do pastor, orando pelo encerramento do estudo bíblico de hoje. Amém? Orando pela minha avó. Tem mais alguém enfermo? Orando pelo. Silvestre, Já chegou? não sei. Pelo irmão Silvestre, que está no hospital com a pressão alta. Amém? E por todos os enfermos. Amém? Queria agradecer aos irmãos que estão aqui conosco hoje, agradecer a irmã que está nos visitando, Deus abençoe, amém? Quero agradecer a você que está nos assistindo também, pedir perdão a você que está nos assistindo, porque ficamos esse mês com bastante dificuldade para transmitir os cultos, né? E devido aos últimos Evangelho Total não tiveram, porque estava com um problema na internet, mas graças a Deus a internet foi estabelecida, parece que agora está ótima. Então todos os cultos vão voltar a ser filmados e também o Evangelho Total amanhã normalmente. Amém? Vamos estar orando, gente. Senhor meu Deus, muito obrigado, ó Pai, por esse estudo bíblico que nós tivemos. Ó Pai, por este culto de ensino da palavra, onde nós podemos ser libertos, pois a Tua palavra liberta, Senhor. Te agradecemos por tudo que nós aprendemos juntos nessa noite. Ó Pai, eu quero te pedir, ó Pai querido, agora pela vida do pastor William. Ó Pai, que está ali em Brasília, quero pedir que o Senhor seja com ele ali, conduza os passos dele naquele lugar, esta viagem que ele fez, Pai querido, para lá, esse tempo que ficou fora, sabemos que o teu filho foi usado por ti de diversas formas ali, abençoou muitas vidas, tanto em Brasília como em Anápolis, mas agora ele está se preparando, ó Pai, para retornar para o nosso convívio na segunda-feira. Eu peço, ó Pai, que o Senhor estenda a tua forte e poderosa mão sobre a vida do teu filho, ó Pai, e peço que o Senhor traga ele em paz e em segurança, ó Pai querido, que ele possa vir, Pai querido, em paz e possa chegar aqui alegre com novidades para cada um de nós. Quero também, ó Pai, neste momento, te agradecer por mais um ano de vida, ó Pai, onde o pastor William está comemorando. Ó Pai, te agradecer, ó Pai, por ter dado saúde ao teu filho, por ter dado a ele a sua unção, por ter dado a ele, ó Pai querido, a tua palavra, para que ele, Pai querido, seja bênção na vida de muitas pessoas. Ó Pai, peço que o seu filho, assim como hoje, ó Pai, possa comemorar muitas e muitas primaveras, possa viver longos anos com saúde, na sua presença, pregando a tua palavra e resgatando almas para o teu reino, que é o que ele mais gosta de fazer. Ser como teu filho, abençoa a vida dele, assim como de toda a sua família, da irmã Selma, sua esposa, ó Pai querido, ser também com a missionária Selma,
ser, ó Pai, com o Paulo, Pai querido, de Tarso, ser com o Pedro, abençoa esta família. Ó Pai, te peço pela vida, ó Pai, da minha avó, Pai querido, irmã Luzinete. Ó Pai, a tua serva, ó Pai querido, que esteve ali, está ainda internada naquele hospital, mas que esteve naquela UTI, e graças ao Senhor, porque ao Senhor pertence tudo e todos, Pai querido, e a sua vontade é que prevalece em nossas vidas. Então, graças ao Senhor, ó Pai, ela, graças a Ti, está se recuperando bem, e Pai querido, possivelmente virá algo amanhã. Então, eu quero aqui te agradecer e nesta oração, ao mesmo tempo, testemunhar das maravilhas que o Senhor tem feito na vida dela, Pai querido. Ó Pai, te peço pela vida do nosso irmão Silvestre. Ó Senhor, não sei se ele ainda está no hospital, Pai querido, ou se já está em casa, mas peço que o Senhor estenda a sua forte e poderosa mão, ó Pai, sobre a vida dele, controle, Pai querido, estabilize esta pressão. Não sabemos, ó Pai, por que esta pressão está alta, o que tem feito com que a sua, qual é o problema que o teu servo tem passado e o porquê que está passando por isso. Mas cremos que o Senhor é um Deus todo-poderoso. Colocamos a vida dele em tuas mãos, Pai querido, e peço, ó Pai, que o Senhor entre com providência, ó Pai querido, na saúde dele, na pressão dele, ó Pai querido, e que nós possamos, ao término do culto, termos uma boa notícia, ó Pai, a respeito do nosso irmão. Coloca em tuas mãos todos os enfermos, Pai querido, da tua casa. Enfermidades físicas, enfermidade mental, enfermidade espiritual. Eu peço nesse momento que o Senhor cure, ó Pai, todas as enfermidades do teu povo, que o teu povo possa estar com a saúde em dia, com um corpo são, sadio, em condições de fazer a tua obra. Por isso eu peço que haja cura, ó Pai, física, mental, mas principalmente espiritual. Que nós possamos espiritualmente estarmos sãos. Por isso eu peço, cura as feridas da tua igreja, para que possamos fazer uma grande obra para o Senhor. E ao sairmos, Pai querido, daqui para nossas casas, eu peço que o Senhor abençoe a cada um, guarda a vida de cada um, Pai querido. Leve-os em segurança, estenda a tua forte e poderosa mão sobre cada um, guarda dia, ó Pai, cada um, não só hoje, mas em todos os dias de suas vidas, ó Pai. É a oração que eu te faço e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Estenda a mão para cá, entregando a bênção apostólica também. Que o amor de Deus, nosso Pai, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo seja com todo o povo de Deus e que todos digam amém. A vitória nossa pelo sangue de Jesus. Está terminado. Deus abençoe os irmãos.